Vamos fazer uma oração e falar com Deus? Senhor Deus, querido Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, por mais esta noite de louvor na sua santa casa, Senhor. Senhor Deus, aqueles que não puderem vir, que o Senhor possa abençoar onde quer que esteja, Senhor Deus. E aqueles que aqui estão também, fiquem conosco, nos proteja, Senhor Deus, já te agradecendo pela chuva, pelo dia de hoje, pelo dia de labor. Aqueles que estão acamados, que o Senhor possa abençoar a cada um deles, Senhor Deus. Que também o Senhor possa usar a pessoa que for pregar a palavra, que o Senhor envie o teu Santo Espírito, Senhor Deus, para falar conosco, não somente aqueles que precisamos, Senhor Deus. Desde já agradecendo, sabendo que não merecemos, mas pela sua rica e infinita misericórdia, por amor em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite, por estar na tua casa, para honrar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Pai querido, tu ouviste os agradecimentos aqui, não precisa nem te falar, tu já sabe que a gente vai pedir, que a gente vai agradecer, mas, Senhor Deus, tu pede para que a gente também fale, e tu ouviu, Senhor, vários pedidos para agradecimento, pedidos de doença, que o Senhor cure conforme a tua santa e boa vontade, Senhor Deus. Também pedido por uma posse de emprego para as pessoas que estão empregadas, pessoas aqui, teus filhos, Senhor Deus, que aumente o teu emprego para que não trabalhe no sábado. Por favor, Senhor Deus, abra o posse de emprego para esses teus servos. Pai querido, também peço para as pessoas que não vieram, que tu possa também, Senhor Deus, estar com eles, tu e teus santos anjos acompanhadores de cada um deles. Visita cada lar, cada hospital, Senhor Deus. Dai refrigério a essas pessoas que estão sofrendo, não aqui como na guerra também, Senhor Deus, muitas crianças passando fome, muitas crianças morrendo, muita gente inocente morrendo, Senhor Deus. Por favor, Senhor Deus, sei que tudo isso já é sinal da tua volta, mas por favor, Senhor Deus, toma cada um de nós em teus mãos, teus braços de amor. Tem misericórdia de cada um de nós, perdoa nossos pecados, cometidos por palavra, pensamentos e atos. Toma também a tua serva, Senhor Deus, que vai ter que irmão conosco, que ela se vazie de si, Senhor Deus, e seja preenchida, cheia pelo teu santo e bom Espírito. Pai querido, continua nos abençoando, na restante noite na tua santa paz, eu que te peço e eu te agradeço, irmão, teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, queria chamar a nossa irmã Pésside. Ela é da igreja do Santo Amaro e ela é uma bênção lá na igreja do Santo Amaro. E nós estamos muito felizes pela sua presença aqui conosco essa noite. Você vai cantar também, né? Olha só que bênção. A pregadora ela vai cantar e trazer a palavra. Deus te use. Boa noite, irmãos. Boa noite. Obrigada pelo convite. A gente se sente tão bem aqui com vocês, uma igreja acolhedora. Todas as vezes que a gente veio aqui, a gente sentiu o carinho dos irmãos. Essa noite, nós vamos falar alguns assuntos bíblicos e eu gostaria que todos participassem na leitura bíblica. Então, eu vou estar distribuindo alguns textos para a gente dividir junto. Nós estamos nos colocando na presença de Deus para a gente fazer a obra do Senhor. Então, esse final de semana foi bastante preenchido, né, nossa agenda. Então, a gente está indo louvar, administrar a palavra de Deus nas igrejas. E a gente fica tão grato a Deus pela oportunidade de estar desenvolvendo na casa do Senhor. E eu agradeço muito, né, a Deus por ter dado essa oportunidade, esse privilégio para a gente de poder estar participando dentro da casa do Senhor. E a igreja tem me evoluído como pessoa, a minha família também tem crescido, né, espiritualmente, e a gente tem desenvolvido em todas as áreas da vida. E muitos aprendizados também a gente tem ao longo, né, dessa trajetória, estado com Deus, momentos de louvor, momentos de reflexão, momentos de dor. Então a gente aprende, né, com todas essas questões. E hoje eu trouxe um tema muito, muito diferente aqui para compartilhar com os irmãos. Primeiro eu gostaria de fazer uma oração com todos. Vamos orar?
Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, por podermos abrir a Tua palavra. Nos ajude agora no entendimento, Senhor, que tens para nós. Nos use como um instrumento nas Tuas mãos. Que o Espírito Santo fale através da minha voz e dessa meditação. Abençoa cada irmão e a cada irmã, cada família aqui representada. Esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Primeiro eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe o que significa o nome Judas? Alguém sabe o que significa o nome Judas? É traidor, não é? A gente logo reflete ao traidor, né? Eu também imaginava, irmã, que seria traidor, mas não. Judas é um nome que ele tem origem em Judá. E quando Jacó, né, casou com a Raquel e com a Lia foi a mãe de Judá. Então, ela louvou ao Senhor pelo nascimento do seu filho. Então, Judá significa louvor, louvores, dar louvor. Então, no significado do nome Judas é louvor. Por interessante que seja, Judas é louvor. Então, assim, nós vamos discorrer aqui nessa meditação sobre significados de nomes. Às vezes, o nome, ele significa uma coisa boa ou ele significa uma coisa ruim. Mas tudo vai depender das nossas atitudes e do nosso comportamento. Então, a gente já começa aí com esse nome, né? Judas, o significado dele é louvor. E a gente tem uma história, né, que remete ao traidor, porque isso ficou marcado, né? Marcou a atitude dessa pessoa. E a gente pode tirar uma experiência de nomes. E a Bíblia, nós encontramos em várias partes da Bíblia nomes que eram remetidos, né, às crianças que nasciam, às pessoas, até se trocavam os nomes, né, quando a gente lê lá em Sarai, em Abraão, né, Abrão e depois virou Abraão, com nomes que foram mudados conforme a atitude, o desenvolvimento, os feitos, né, daquela pessoa. Para a gente tirar aqui algumas curiosidades, nós vamos discorrer aqui um pouquinho sobre esse nome Judas. E eu vou dividir aqui com vocês alguns textos bíblicos para a gente estudarmos juntos. O primeiro tema aqui que eu vou passar para vocês seria Gênesis 29 e 35. Alguém pode ler para a gente? Não? Vou passar um próximo aqui. Atos 9 e 11. Alguém? Ok, já tem a irmã ali. Atos 15 e 22. Já tem aqui. A origem do nome Judas. O nome Judas, como eu apresentei para vocês, ele tem esse significado do louvor. Mas existem algumas pessoas na Bíblia, não só o Judas Iscariote, né, que traiu Jesus, como teve outros Judas na Bíblia, com uma história de vida diferente. Então vamos começar por Gênesis 29 e 35. Pode ler, irmão. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse: esta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Então ali está falando de Lia, né? Lia teve Judá, que é a origem do nome Judas. E então vamos começar aqui pela primeira pessoa. A gente vai encontrar ali com o nome de Judas em Atos 9 e 11. Pode ler, irmão. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Ok? Então, assim, um dos nomes, dos 5 nomes aqui bíblicos, esse Judas está na história de Paulo, quando ele, né, literalmente caiu do cavalo, recebeu a visão ali de Jesus,
e ele foi orientado para ir até uma das pessoas que ia receber Paulo ali, Saulo, que, né, se tornou Paulo, era o Judas, que era um homem de Deus, segundo a Bíblia, era um homem hospitaleiro, acolhedor, um discípulo, né, de Deus, de Jesus, que estava pronto a servir. O próximo Judas que a gente vai encontrar está em Atos 15, 22, pode ler. Então apareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviados juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judá, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis, negros e irmãos. Então, outro Judas aí, com uma história de vida, né? Ele era um discípulo, ele era um mensageiro, ele era um homem de Deus que estava ali servindo a Deus e a igreja. E Paulo viaja ali, envia ele também, né? Como um missionário. Nós temos também o Judas, o Galileu. Esse Galileu, ele considera-se que era contra as autoridades da época, né, as autoridades romanas. Ele foi bem agido, assim, um líder da nação judaica na época, ali de Jesus, e ele também foi considerado um falso Messias, porém, um herói nacional na época ali que Jesus vivia. Todos já conhecem também. A gente tem aqui um Judas, que é o irmão de Tiago, que é um dos discípulos de Jesus, né? Que nós sabemos que eram 2 Judas, os 12 apóstolos. Então tem o Judas, irmão de Tiago. E aí o quinto aqui, nome Judas, é o Iscariote, né? Que é o traidor. E aí tem também o Judas Tadeu, que é o filho de Tiago, listado como discípulo e apóstolo do Senhor. Ele é o tema e o foco hoje do tema da nossa mensagem, que é o Judas Tadeu. O nome das pessoas, eles podem significar muitas coisas. Eu tenho 2 meninos que a gente planejou, graças a Deus. Ele nos deu o privilégio de ser pais do Paulo e do João, eles não puderam estar aqui hoje. O Paulo Henrique, a gente foi ali quando eu fiquei grávida, a gente foi pesquisar um nome que pudesse, né, colocar na criança, que não fosse motivo de bullying, de chacota. A mãe, o pai, né, a família escolhe um nome ali para que aquela criança cresça, desenvolva e que ela se sinta bem também, né? Algumas pessoas, às vezes o pai e a mãe pegam um pedacinho do nome de um pedacinho do nome do outro, formam um nome novo, e às vezes não fica tão interessante. Às vezes na escola aquela criança vai sofrer, né, com piadinhas, com risos. Às vezes o nome conota um palavrão ou uma coisa assim mal colocada, uma baixaria. Então o nome, ele é muito importante. A pessoa vai levar ele para a vida toda. Hoje, se a gente avaliar bem, se você tentar mudar o seu nome, você vai ter que ir para o poder público, ir até o judiciário, tem que ter um motivo de explicação de alteração do seu nome. Hoje a sociedade está dando a liberdade do nome social, né? Que as pessoas vão lá no posto de saúde e dão um nome social que a gente sabe que não é dentro dos princípios bíblicos. Mas o nome oficial, esse, é difícil você mudar ele, porque ele é colocado desde a infância e ele é o seu retrato, ele é o seu nome, e por mais que seja um nome bonito, você carrega ele por uma vida toda. Os nomes, o significado dos nomes, principalmente os bíblicos, que é o que eu vou apresentar aqui, eles conotam situações da vida das pessoas.
Mas algumas pessoas, elas mudaram a condição do seu nome, que não era favorável, por uma vida favorável. E o inverso também aconteceu, que foram nomes praticamente não muito favorável, e essa pessoa mudou para uma situação boa. E um nome bom, como no caso de Judas, que ficou marcado por uma única pessoa, né? Que foi o traidor de Jesus. Então vamos para um nome aqui, eu vou distribuir com vocês novamente os textos bíblicos. Vamos lá em 1 Samuel 25, 25. Quem poderia ler? Ali tem uma irmã que vai ler. O próximo seria 1 Samuel 4, 21. Alguém mais? A irmã aqui. O próximo seria Gênesis 35, 18. Alguém? O irmão. Depois a gente vai para 1 Crônicas 4, versos de 9 a 10. Alguém mais? 1 Crônicas, o irmão. 1 Crônicas 4, de 9 a 10. Ok, então vamos lá. No Antigo Testamento, o nome expressa o caráter da pessoa. Tal qual era o nome, era o caráter. Então, eis a preocupação, né, no povo antigo, de colocar um nome que fazia jus à criança ou estilo de vida que essa pessoa ia ser ou viver, ou que ela ia se tornar. Vamos lá em 1 Samuel 25, 25. Pode ler. Meu Senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha com tudo. Eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Então, um nome aí que a gente... o nome dele já significava. Nabal significa louco, loucura. E a gente conhece pelo texto bíblico que esse homem, né, quando a Abigail, ela conheceu Davi, e Davi estava em luta, fugindo, né, do rei Saul, porque o rei Saul queria matá-lo. Ela fez ela hospedou, ela alimentou o exército de Davi quando ele estava fugindo de Saul. Porém o seu esposo, ele foi mal, né? Ele cobrou essa alimentação, ele agiu com muita grosseria com Davi e o seu exército. Então, a Bíblia retrata uma das atitudes dele, que foi essa. Mas a Bíblia diz que ele, no íntimo, na vida, no sentido de vida de Nabal, ele era um homem mau. E por isso Deus o ceifou, né? Logo que Davi se tornou rei, Nabal ele veio a falecer, e Abigail se tornou uma das esposas de Davi. O nome desse homem já apresentava a loucura, o homem mau que existia naquela pessoa. Vamos para 1 Samuel 4, 21. Pode ler. Ela chamou o menino e acabou, dizendo: fosse a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. Sim, então acabou o nome da criança que foi colocado. A mãe, quando deu à luz, né, a arca da aliança, o povo de Deus tinha perdido a batalha, e a arca de Deus tinha sido tomada do povo israelita, e foi lá do povo filisteu. Então, a mãe, quando ela recebeu a notícia, né, por causa do seu sogro e do seu marido envolvido lá nas batalhas, o povo israelita estava afastado de Deus, ela então teve uma espécie de um parto prematuro, né? Ela recebeu a notícia e já teve a criança. E aí ela colocou o nome da criança Icabod, que foi-se a glória de Israel, né? Então o nome foi intitulado, a criança foi colocado um nome não muito favorável, né? Próximo texto, nós vamos em Gênesis 35, 18. Ao sair-lhe a alma
porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Ok? Então nós sabemos aí pela família de Jacó, que Jacó teve a esposa Raquel e Lia, né? E depois que a Raquel teve o José, ela ainda teve mais um filho, mais uma gravidez, que foi o menino, né? Que quando a mãe tentou dar à luz, ela perdeu a vida ali no parto, e aí foi dado o nome do garoto de Benoni, mas aí o pai mudou o nome na hora, que a criança, porque ele perdeu a esposa e ficou com a criança, que o menino passou a ser chamado Benjamim, que é o filho caçula dos 12 filhos de Israel, né, de Jacó. E aí por isso o Benjamim significa que ele é um filho, o significado é o filho da minha mão direita ou filho da minha tristeza. Jacó tinha perdido, né, a esposa que mais amava, então ele colocou esse nome no filho caçula. O próximo, 1 Crônicas 4, de verso 9 a 10. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Obrigada. Então Jabes é um nome que entra na questão no início da nossa conversa. O nome Jabes significa ele dá tristeza, é o significado do nome. Porém, a forma que a Bíblia apresenta é o único texto da Bíblia que fala sobre Jabes. Alguns é Jabes, texto bíblico, e outro é Jabes. Informa aqui, dá tudo a entender nesse texto que o irmão acabou de ler, que ele modificou o seu estado, né? Diferente do seu nome. Ele serviu a Deus. Dos irmãos ele se tornou mais lúcido. Dos irmãos ele foi o cristão verdadeiro. Dos irmãos ele foi o homem que viveu diante do Senhor e pediu ao Senhor: alargue as minhas fronteiras, né? Ele invocou o nome do Deus de Israel e Deus o concedeu. Então ele mudou a sua condição do nome que ele estava intitulado de tristeza, porque quando ele nasceu, a mãe o teve com muitas dores e ela colocou esse nome no Jabes, conforme a sua Bíblia. A expectativa de uma criança que nasce, né, é muito grande. Então, voltando aqui aos meus dois filhos, a gente escolheu então o primeiro nome, Paulo Henrique, e a gente procurou ali o significado desse nome. Paulo é na Bíblia pequeno, significado pequeno, e o Henrique é nome de corte, né, de reis e de príncipes. Então o conjunto desse nome ficou Pequeno Príncipe, né, Paulo Henrique. E aí a gente ficou muito feliz com esse nome e foi ele então o nome do meu filho mais velho. Na sequência, depois a gente também decidiu termos um segundo filho, e aí a gente ficou ali decidindo, né? No final quem resolveu foi meu esposo e o mais velho, decidiram João Victor. O João, que a gente já sabe, é o amado de Deus, né? O significado do nome João. E o Victor, como de vitória, né? É a vitória. Então, amado de Deus e um homem vitorioso, né? Então a gente juntou esses nomes e ficou João Victor. Você pode refletir sobre o seu nome, pode buscar a origem dele. Todo nome tem um significado. E mesmo que ele seja um nome que não seja um nome bonito ou um significado interessante, você pode fazer a diferença. Você pode mudar a condição do seu nome. Eu queria apresentar aqui para vocês algumas situações favoráveis de alguns nomes aqui que a gente já conhece. Por exemplo, Isaac. Por que a mãe colocou Isaac lá no filho de Abraão? Porque ela já era uma idosa, né?
E aí ela sabia que seria motivo de risos, né? Então o significado do nome Isaac ficou risos, motivo de riso, porque uma idosa tem um bebê. Jesus, significado Salvador, né? É que ele realmente foi o nosso Salvador. Judas Tadeu foi um significado de um nome de um dos discípulos de Jesus, que serviu ao Senhor, honrou o nome de Deus, glorificou o nome de Deus, que foi esse realmente fez mercê ao nome, né, de louvar ao Senhor. A gente não precisa atrelar ao nome a correspondência da vida da pessoa. Seria um mito, né? A gente tentar intitular as pessoas. Às vezes eu tento me corrigir, eu acredito que você também, quando a gente ouve um nome, ou ouve falar de uma pessoa, ou fala por e-mail, ou fala pelo WhatsApp e você não vê o rosto da pessoa, você não conhece, você começa a imaginar essa pessoa. E às vezes a gente muda, né? Talvez a gente leva quando você vê pessoalmente, aquela pessoa é totalmente diferente do que você imaginou que poderia ser. Ou às vezes você imaginou que a pessoa era alta e ela é mais baixa, ou você imaginou que a pessoa era mais baixinha e quando você conhece ela é mais alta, ou ela é uma pessoa mais alegre e aí você vai conhecer uma pessoa mais fechada, ou é uma pessoa mais, você imagina uma pessoa mais tímida e de repente é uma pessoa alegre, né? Espalhafatosa. Então a gente se engana, né? Eu só vou dar um exemplo para vocês. O meu nome é Pérside e em vários documentos oficiais, inclusive de trabalho, de RG, as pessoas me intitulam como homem, até que eu atendo o telefone, até que eu respondo o e-mail obrigada. Então meu nome ele é meio masculino e por muitas vezes eu fui chamada e fui confundida com a personalidade de ser um homem, mas eu já me acostumei. E quando alguém me chama o Senhor Pérside, eu respondo, tudo bem, sou eu, estou aqui. Daqui a pouco eu vou falar no finalzinho para vocês a origem do meu nome. A não correspondência do nome. Então, assim, para a gente ir indo para o final dessa mensagem, às vezes a gente se vê em umas situações que a gente não corresponde ao nome ou ao tipo que a gente vive. Um exemplo disso é o de cristão. Nós somos cristãos, certo? Será que a gente está vivendo o cristianismo? Se a gente corresponde a esse nome? Será que a gente vive esse nome de cristão? Às vezes eu me pergunto, será que eu estou sendo realmente uma luz? Estou manifestando o nome de Deus através das minhas palavras, das minhas atitudes, do meu andar, do meu falar, do meu agir com as pessoas? A gente manifesta o nome de Deus, ou de como cristão, quando a gente está andando segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia. Nós podemos incorrer no erro, como aconteceu com Judas, né? Judas Iscariotes. Às vezes o meu nome pode ser Pedro, mas o meu comportamento é de Judas, o traidor. O meu nome pode ser Paulo, né? Eu sou um discípulo de Jesus, mas as minhas atitudes no trabalho é Judas. O meu nome pode ser um Natanael, né? Que serviu a Deus, mas nas minhas palavras, será que eu estou sendo Judas? Meu nome pode ser Israel, né? Um líder, mas a minha vida, será que ela está sendo Jacó, a pessoa que mentiu, que também é um traidor? Lembrando aqui que Jacó era o nome, né, de nascimento do rapaz, do garoto, mas Deus transformou esse nome em Israel, porque Israel foi o homem transformado por Deus. O nome Judas, como a gente tinha apresentado, é um louvor, né? Mas
Será que a gente está usando o nome de um traidor? Será que a gente está traindo a Deus, os nossos amigos, os nossos irmãos, o nosso vizinho, as pessoas que a gente ama? A gente se intitula como adventista, né? Será que a gente está sendo realmente um adventista? Eu pergunto a mim mesma, será que eu estou sendo um adventista? Estou praticando esse nome, essa metodologia, esse ensino religioso, essa vida, essa igreja na minha vida, para que as pessoas me conheçam como adventista? Eu tinha escolhido esse tema dessa mensagem hoje pelo sentido que me chamou muita atenção. Apesar do nome, as pessoas podem mudar como os outros vão me ver, como os outros vão ver você, como os outros vão ver as pessoas que estão ao teu redor. Então, a gente tem alguns nomes aqui que levou a algumas atitudes. Por exemplo, o Beltesazar, que era o nome do Daniel. Quando os 4 amigos, né, eles foram ali prisioneiros em Babilônia, foram mudados o nome deles para nomes pagãos. Só que o significado do nome pagão deles não mudou o cristianismo, a fidelidade desses homens diante das pessoas e de Deus. Em momento algum, eles abriram mão dos seus princípios, da sua alimentação, da sua religiosidade e dos seus costumes judaicos. Então, o Deus de Israel ainda permaneceu na vida deles. Então, ficou o nome de Daniel Beltesazar, que era o Deus-chefe da Babilônia. O Sadraque também foi mudado, Ananias foi mudado para Sadraque, que era inspirado pelo sol. Aí depois o nome de Azarias mudou para Abednego, que era servo de Nego, né? E o último nome, que era o Misael, que ficou Mesaque. Então, ele também, Mesaque, era um nome pagão. Só que aqui, a gente vê na Bíblia, em um texto aqui que eu estou me apoiando no assunto, eles foram pessoas que, à mercê dos seus nomes pagãos, eles permaneceram fiéis a Deus, né? Segundo os propósitos de Deus. E é um exemplo para nós hoje. Voltando aqui à questão do nome do Judas, então, existiu 2 Judas como discípulo de Jesus. O Judas Iscariotes, que o traiu, que foi contra, né, as coisas que Deus fazia, que Jesus fazia. E nós temos o outro Judas, que é o Judas Tadeu. O Judas Tadeu, a Bíblia não menciona muitas coisas a respeito dele, mas uma coisa deixa muito claro, que esse discípulo, ele nunca se ausentou do grupo. Ou seja, ele foi ensinado por Jesus, ele andou com Jesus, ele viveu com Jesus, e quando foi ali o Pentecoste, né, descido do Espírito Santo, ele também recebeu, porque ele estava junto ali. Então, existem 2 situações. O Judas Tadeu, que foi um discípulo convertido, né, andou com Jesus, viveu com Jesus, estava na morte de Jesus e recebeu o Espírito Santo. E o outro Judas, que se rebelou, que traiu, e depois ele mesmo se afastou e tirou a sua própria vida. Então a gente tem aí uma conclusão, concluindo, de que os nomes em si mesmo, ele não significa nada, a menos que você faça jus ao nome. E aí eu volto aqui na última questão, que, por exemplo, eu sou filha do meu pai, chamado Valdivino Alves Pires Filho. Então, Pires é da linhagem da minha família. Inclusive, a minha sobrinha aqui também, ela traz o Pires. A minha família, por parte de pai, todinha tem o Pires. E eu honro. Eu tenho como apreço que o sobrenome da minha família é muito importante. E ele
qualquer atitude minha, eu estou fazendo menção da minha família. Você também traz o seu nome e seu sobrenome. E quando você honra esse sobrenome da família, você está honrando os seus progenitores, né? O seu pai, os seus avós, a linha familiar. Hoje, a gente tem que honrar a Deus no nosso coração, sabendo que nós estamos honrando não só a Ele, mas também um nome de cristão, porque nós somos diferentes. Nós somos a criatura, né, do Criador, transformados por Ele. Por último, para concluir, eu queria que alguém abrisse a Bíblia em Romanos 16, 12. Pode. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérsia, a qual muito trabalhou no Senhor. Obrigada, irmão. Meu nome a minha mãe escolheu ali com carinho, então meu nome está aí nesse texto, e eu faço, todos os dias eu oro a Deus para que eu consiga continuar a sequência da história dessa mulher, que foi ainda bem que não foi a Trifena e a Trifosa, né? Que eu faça menção, que eu seja amada do Senhor, que eu trabalhe muito na causa de Deus. E eu tenho colocado todos os dias na minha vida, até brinco lá em casa, quando o dia que for minha vez de ir embora, que tenha lá na minha lápide, né, do meu sepultamento, que muito trabalhou no Senhor. Esse é o meu propósito. Que esse seja um propósito na sua vida, mesmo que o seu nome não seja um nome de um significado muito bom, mas que você faça a diferença e que as pessoas, depois de você, ou os seus familiares, lembrem daquela pessoa que você é e as coisas boas que a gente realizou nessa vida. Que a gente deixe um legado, né? Esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo. Que Deus nos abençoe nessa caminhada cristã, que a gente viva plenamente a palavra, que a gente ilumine aonde nós estivermos, né? Que a gente seja bênção para a vida nossa e das pessoas. Amém. A bondade do Senhor exaltar todo o seu infinito amor por nós. Feliz aquele que confia em seu amor, confia em seu poder. Bendito seja Jesus, de todos os que têm tristeza
agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua Santa Casa. Aprendemos hoje, Senhor, sobre a tua palavra e sobre o teu propósito na nossa vida. Senhor, o Senhor tem um nome novo na eternidade para nos dar, conforme o filho, a filha que conseguimos andar na caminhada cristã. Eu peço a Ti, Senhor, que a gente honre o Teu nome principalmente, e que a gente não envergonhe o nosso nome, o nome da nossa família, diante das pessoas que nós convivemos, dos nossos familiares, do trabalho, dos amigos. Mas que nós sejamos luz, Senhor, sejamos a Tua glória, sejamos a Tua graça, a Tua bênção na vida das pessoas. Amém. Abençoa aqui, Senhor, essa igreja, cada departamento, abençoa cada criança, cada jovem, cada adulto, cada pessoa mais velha, mais idosa. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, essa igreja, possa abençoar-nos como teu povo, Senhor, e como herança do Teu reino. Perdoa os nossos pecados, que são muitos, Senhor, mas pela Tua graça achamos misericórdia. Nos abençoe e nos ajude a chegarmos em casa em segurança. Perdoa os nossos pecados e obrigado por todas as bênçãos. Abençoa também os irmãos que estão nos assistindo e as pessoas que não puderem estar hoje nesse culto. Em nome de Jesus. Amém. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim.